Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. É o programa Bíblia no meu dia a dia, uma oportunidade que Deus nos dá de uma revisão da nossa vida, assim como vai dizer a carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, quando vai dizer que a palavra de Deus, ela julga as intenções do nosso coração. Então, é uma oportunidade da gente estar diante desse juiz, que é a palavra de Deus, que vai nos colocar no nosso devido lugar e nos ensinar o caminho da retidão, da salvação, da experiência com o nosso Senhor. E é muito importante que a gente se abra e deixe que o Espírito Santo de Deus, que a força da palavra, mova o nosso coração na direção certa. A palavra, quando a gente escuta de coração aberto e ungidos pelo Espírito Santo, é como aquela força da gravidade que nos puxa para o centro da terra, ela nos puxa para Deus. Ela nos tira das garras do maligno, ela nos tira das garras do mundo, do pecado e nos atrai ao coração misericordioso do nosso Deus. Então, abramos o nosso coração para fazermos juntos essa experiência e supliquemos agora o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar aí a nossa Bíblia, também o seu caderno, vamos começar um novo capítulo do livro de Números. Então, anota aí. Números, capítulo 29, versículos de 1 a 6. Números, capítulo 29, versículos de 1 a 6. Vamos juntos ler o texto bíblico e depois meditá-lo. No primeiro dia do 7º mês tereis assembleia litúrgica e não fareis nenhum trabalho servil. Será para vós o dia do toque da trombeta. E em holocausto de suave odor ao Senhor oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e as correspondentes oblações de farinha fina amassada com azeite, 3 jarros de 4 litros pelo bezerro, 2 jarros pelo carneiro, e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Oferecereis também um bode como sacrifício de expiação pelo pecado, além do holocausto do mês e da correspondente oblação, do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e das costumeiras libações. São ofertas queimadas de suave odor. Veja que interessante. É muito bom a gente ler o Antigo Testamento e deixá-lo iluminar a nossa vida, porque ele revela Cristo, ele revela a igreja. É por isso que nós lemos, e é com essa visão que nós devemos ler o Antigo Testamento. Por quê? Já são coisas que aconteceram, não existem mais, né? A não ser as festas. As festas são celebradas pelo povo judeu até hoje, porém, não dessa maneira. O sacrifício foi extinto, não tem mais sacrifício de animais, eles se reúnem nas sinagogas, não existe mais o templo, mas eles celebram essas festas. E a gente vai percebendo a condução de Deus que serve muito para nós. Veja só, Deus faz com que eles experimentem uma convocação santa. E a convocação, nesse primeiro dia do 7º mês, né, ela é feita com o chofar, com o toque da trombeta. A trombeta para eles lá é o chofar. Ele é sinal de quê? Ele é sinal de convocação, ele é sinal de alerta, ele é sinal de memória, ele é sinal de julgamento. Então, quando o toque, e aí ele tem um toque para cada uma dessas realidades. Existe o toque da convocação, existe o toque do arrependimento, existe o toque da memória, do alerta, a memória, existe o toque do julgamento, existe o toque da convocação para a guerra. Então, lá naquele tempo, quando a trombeta era tocada, o chofar era tocado, essa festa especificamente, esse tempo, na verdade, que eles vão passar sem trabalhar, sem viver o peso do trabalho, dedicado a Deus e à alma deles. Veja só, que bonito, não é? Que coisa
bonita eles vão viver. Não sei se você conhece, mas aquilo que está sendo convocado aqui, inaugurado, são 10 dias de penitência. E o que são esses 10 dias de penitência? Talvez você já tenha ouvido falar. É o Yom Kippur, é a festa da expiação, ou a festa do perdão. Perceba o seguinte, tudo isso que Deus está aqui instituindo como o sacrifício, depois nós vamos ver no próximo estudo bíblico, o sacrifício do dia do grande perdão, Deus está dando uma oportunidade para eles fazerem um exame de consciência, isso mesmo, é um tempo de recordar as obras de Deus, mas também é um tempo de examinar a alma, como eu tenho caminhado, como eu tenho vivido, é um tempo de empenhar-se para viver uma vida nova, uma vida em Deus, uma vida de encontro com o Senhor. E esse encontro com o Senhor, ele gera purificação, não tem como. A gente se encontra com o Senhor e a gente é purificado. Se você, na sua experiência pessoal, não tem sentido mais aquela dor do arrependimento dos seus pecados, é preciso que você se coloque diante de Deus e peça ao Divino Espírito Santo. Espírito Santo, me faz voltar àquele sentimento de dor, aquela dor boa que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. Existe uma tristeza boa, uma dor boa, que é a dor do arrependimento dos nossos pecados. Às vezes, o tempo, a agitação, a contaminação da poluição espiritual do tempo que nós estamos vivendo, o pecado que se institucionalizou, o pecado que foi institucionalizado, o pecado que foi tornado comum na nossa época, até mesmo porque as pessoas não estão mais interessadas em Deus, então Deus sumiu do imaginário, Deus é uma criação da igreja, essa turma aí, ou Deus é um motor imóvel, ele não age em nada, ele não atua em nada, ele criou e agora deixou tudo aqui assim, tem várias linhas de pensamentos e de comportamento. A gente não precisa, ou Deus é misericordioso, então a gente não precisa viver nada da palavra, vamos curtir, vamos gastar carne no pecado. E aí as pessoas vão se tornando insensíveis ao toque de Deus, ao toque do arrependimento, ao toque da trombeta. No entanto, que os santos padres, eles vão dizer em muitos momentos que a trombeta, o shofar, hoje, são as pregações proféticas que despertam aqueles que estão no sono do pecado, no sono da morte espiritual. Então, uma pregação que atinge. Quantas pessoas estavam distantes, ao ouvir uma palavra, elas voltaram, elas se arrependeram dos pecados, elas viram que estavam no erro e se voltaram para Deus. Mas quando a gente vai olhar para este momento que o texto do livro dos Números está trazendo para nós, a gente vê o início de uma vida nova. É inaugurado um processo de arrependimento. E essa vida nova, ela começa com arrependimento. Para nós, cristãos, católicos, a confissão sacramental. Quando eu me arrependo. Eu lembro quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus, no dia 6 de agosto do ano de 1995, quando Jesus falou comigo, depois de um tempo, eu fui para a igreja e ali, ao ouvir que eu era amado por Deus, ao sentir o toque do amor de Deus, imediatamente eu me arrependi dos meus pecados. Aí fiz um bom exame de consciência e me confessei. Mas isso acontece comigo hoje, 31 anos depois. Eu me arrependo da mesma forma. Se eu fiz alguma coisa, se eu tive uma atitude, um pensamento, uma palavra que não está de acordo com Deus, ela me incomoda. Ela me leva ao arrependimento. Ela me leva à contrição. Ela me leva ao confessionário. Eu me confesso. Me confesso com frequência. Eu não aceito pecado na minha vida. Deixa eu te dizer, olha, diante aqui dessa festa lá do Antigo Testamento que nos remete a essa realidade de um despertamento, nós precisamos ter a prática da confissão frequente para que a gente elimine os pecados da nossa vida. Ainda que você confesse somente pecados veniais, não tem problema, mas não fique em pecado. Vá ao confessionário, se confesse.
Se você está em pecado mortal, pelo amor de Deus, já passou da hora de você se confessar. A caridade morreu no seu coração. A sua alma está em estado de morte espiritual e você só vai fazer a experiência da vida e da vida nova à medida do arrependimento e da confissão dos seus pecados. O início da vida nova é o início marcado pelo arrependimento dos nossos pecados, a contrição, o desejo de agradar a Deus. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse estudo? O Senhor Deus quer sempre nos despertar para a conversão. Preciso ter a consciência de que a conversão não é um momento único. Aquele toque inicial é a trombeta de Deus nos chamando a fazermos um caminho de conversão. Até o último dia estaremos vivendo esse processo. Que eu seja dócil ao chamado de Deus e à ação do Espírito Santo que me leva ao arrependimento. É exatamente isso. Eu me converti no dia 31, ou melhor, dia 6 de janeiro 6 de agosto do ano de 1995. Foi o toque, primeiro toque. Então acabou, converti, chega, já mudei. Não, ali foi o início de uma caminhada de conversão. O dia que eu achar que eu estou pronto, Deus vai permitir que eu tropece, caia, para que eu veja as minhas mazelas que precisam ser trabalhadas e que eu tinha deixado de lado. Não deixe de lado. Você precisa entrar no processo e pedir ao Espírito Santo cotidianamente, me mostra onde eu preciso mudar, a área da minha conversão nesse momento, aquilo que eu preciso ser trabalhado, porque, meus irmãos, o homem velho parece que está morto, mas do nada ele pode ser despertado, ressuscitado. Não deixa, não permita. Viva a vida no Espírito todos os dias. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença, provocados por essa palavra. Eu entrei nesse processo de conversão. Eu levei a sério. Desde aquele dia, e eu gosto de citar esse dia, e eu sei que talvez esses irmãos que estão rezando comigo também têm memória do dia do encontro pessoal que eles tiveram com o Senhor. Dia 6 de agosto de 1995. Foi o início de uma caminhada de conversão. Hoje eu preciso me converter. Hoje eu preciso que o Espírito Santo me revele as áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas. Talvez do meu temperamento, do meu caráter, da minha personalidade, situações ao meu entorno, aquilo que diz do meu trabalho, mas eu te dou liberdade, Espírito Santo, para me mostrar, para me conduzir e para me levar a um arrependimento sincero. Eu não quero parar hoje, eu quero continuar o caminho da minha conversão e da vida nova. Eu quero ser fiel a Deus, mas para isso, todos os dias, eu quero me colocar diante do Senhor. E esses meus irmãos que oram comigo, tenho certeza que também eles querem, Senhor, se colocar diante do Senhor, dizendo: Deus, onde é preciso que eu dê passos de conversão no dia de hoje, nessa semana, nesse mês, para que aí sim a minha vida te agrade, eu seja agradável ao Senhor. Amém. É exatamente isso. Não queira agradar aos homens. Em primeiro lugar, agrade ao Senhor. Se você agradar ao Senhor, com certeza você vai ser uma pessoa agradável aos homens, aos seus irmãos e às suas irmãs. Por quê? Você vai estar fazendo a vontade de Deus. Aqueles que estão no pecado vão se incomodar com você, não se preocupe. Eles vão se incomodar com a sua vida nova, com a sua vida no Espírito. É Deus que está também ali como trombeta, fazendo da sua vida uma trombeta para despertá-lo. Mas às vezes as pessoas não querem, mas continua firme no seu caminho. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.